Boa tarde, gente. Vamos começar a aula de economia hoje, 28/4, 29/4. E agora? Eu estou ouvindo esse interferência, é o celular. Bom, agora parou. Depois eu corto esse pedaço inicial, tá? Boa tarde, 29/4/2020, aula de economia para a turma da quarta-feira. Nós iremos falar hoje sobre a teoria dos custos de produção. Nós inicialmente, finalizando a trilogia, nós começamos a trabalhar sobre a teoria da firma, onde ela trata da maximização do lucro e a minimização do custo, ou seja, aumentar o lucro e reduzir o custo. No primeiro momento, a gente vai analisar, nós analisamos o custo de produção da firma, e aí a gente foi atrás de todas as premissas da teoria da firma. Depois a gente entrou com a teoria da produção, que é que mostra como é que a produção funciona, mostrando quais são os custos, os insumos de produção, que são as coisas que são necessárias para produzir bens, e agora a gente vai discutir esses custos de produção. Por isso que a gente vai finalizar a ideia do porquê que a firma ela busca maximizar o lucro e reduzir ou minimizar o custo. Nós iremos discutir hoje os custos de curto prazo e do longo prazo. E vamos falar sobre economia de escala e economia de escopo. Primeiro, a gente tem que entender o que são custos. Primeiro, o que é custo? Custo é um gasto que a firma tem que dá retorno. Todo gasto que dá retorno chama-se custo. O gasto que não dá retorno a gente chama de despesa. Os custos eles são compostos de custo total, custo marginal e custo médio. Nós não iremos entrar em detalhe dos demais custos, mas o que é custo total? Custo total é a soma do que é custo fixo e com custo variável. O que é custo fixo? Custo fixo é aquele custo que, independentemente do que você vai vender ou produzir, você tem. Você vai gastar, você vai ter esse gasto. O custo de produção, o custo fixo, é aquele custo que é aquele custo custo total é a soma do custo fixo e o custo variável. Custo fixo é aquele custo que se tem quando uma empresa, mesmo se não vender ou se não produzir, ela vai ter esse custo de todo jeito. Ela não depende da produção ou das vendas. Custo variável já é o custo que está ligado à produção. Quanto mais se vender, maior o custo, porque ele vai ter retorno no final. Quanto menos se produzir, esse custo cai. E existe mais dois custos, que é chamado custo marginal e o custo médio. O que é o custo marginal? É um custo que fica à margem do custo total. É o adicional, é o custo adicional que eu vou ter, e eu tenho que perceber se esse custo marginal, ou seja, um custo adicional, ele compensa no final da minha produção. O que é, como é que a gente relaciona custo fixo hoje? O senhor explica de novo o que é o custo e o outro que o senhor falou? Que é o custo. Tá bom. Vamos lá de novo. Custo total. Custo total, aí você fala. Custo total é a soma do custo fixo e do custo variável. O que é custo fixo? Custo fixo é aquele custo que não tem nada a ver com a produção.
Independentemente de você produzir ou vender, você já terá esse custo. O exemplo que eu venho dando é o custo, por exemplo, uma produção de máscaras de tecido. Essa empresa ela tem um custo fixo. Independentemente se ela for produzir máscara e vender as máscaras, ela vai ter esse custo de todo jeito. Ela vai ter um custo de energia, ela vai ter o custo do salário que vai pagar as pessoas, ela vai ter o custo da manutenção da máquina, ela vai ter vários custos que, independentemente da venda ou da produção, ele não se relaciona em nada com o nível de produção. Independentemente de você vender ou produzir, você vai gastar. Você vai ter esse custo. Chama-se custo fixo. Já o custo variável, que é o segundo custo, ele está relacionado diretamente com a produção ou as vendas. Ou seja, dentro dessa firma, dessa fábrica de máscaras de tecido, os custos variáveis elas vão variar de acordo com a produção. Por exemplo, se eu aumentar a minha linha de produção e produzir mais máscaras, eu vou ter que comprar mais tecido, eu vou ter que comprar mais linha, mais elástico, vou gastar mais energia elétrica e vou ter lá, sei lá, que eu vou pagar hora extra para as costureiras. Na medida que esse custo aumenta, é porque eu estou relacionando com o aumento da minha produção. Elas são relacionadas. O custo aumenta porque a produção também vai aumentar. Ela vai aumentar de acordo com a produção ou as vendas da minha fábrica, da minha firma. Que é o exemplo que a gente está dando para vocês, porque são da área de saúde. Certo. Ok? E aí a gente vai discutir o que é a questão dos prazos. Na economia, a gente tem que trabalhar com dois prazos. O prazo curto, o curto prazo, que é a resposta imediata, e o longo prazo. O que é o curto prazo? O curto prazo está relacionado a quando você vai fazer uma avaliação do desempenho dos custos da empresa, da firma, e você vai considerar uma variável apenas e as outras vão ficar constantes. Um exemplo da fábrica de máscaras de tecido, a gente pode dizer o seguinte: vamos variar, deixar tudo constante, mas vamos variar a quantidade de costureiras. Então, eu estou percebendo que, para eu produzir 500 máscaras, eu tenho 2 funcionárias. Eu tenho um custo de 2 funcionárias. Então, 2 salários mínimos, estou dando um exemplo. Quanto será se eu aumentasse para 3 funcionárias? Esse custo a mais que eu vou ter, ela vai gerar uma produção. Esse aumento de produção, ele tem que compensar o custo que eu tive. O custo em cima dessa nova funcionária. A firma ela está relacionada. O custo está relacionado com a produção, porque na medida que eu aumento o custo, eu estou gastando mais. Mas na medida que eu aumento o custo, eu também estou aumentando a produção. Ou é assim que se entende. Então, o aumento de produção ele tem que valer a pena, tem que compensar esse aumento de custo que nós tivemos. A outra coisa que a gente vai falar, baseado nisso, os custos eles funcionam de forma crescente e forma decrescente. O que é isso? Que é a lei dos rendimentos crescentes e custos. A gente viu as leis dos rendimentos crescentes na produção, que na medida que a produção sobe, né, a produtividade vai aumentar. Já no rendimento crescente significa o seguinte: na presença de rendimento crescente, o nível de produção aumenta em relação ao insumo. Logo, o custo variável e o custo total vão cair. O que quer dizer? Que existem situações que eu vou aumentar o meu custo, ou um dos insumos. O exemplo que eu estou dando é de aumentar uma mão de obra. O aumento do meu custo desse novo insumo, que é a mão de obra, ele vai gerar um aumento de produção. Quando ele gerar um aumento de produção, ou seja, eu contratar a terceira costureira, se com 2 eu produzir 500 máscaras por semana, entende-se que, na média, cada costureira é capaz de produzir 250 máscaras.
Se cada um é capaz, na média, de produzir 250 máscaras, mesmo sabendo que uma produziu 200, outra 300, mas é a média que cada uma produza 250 máscaras. Se eu contrato uma terceira mão de obra, a firma vai entender que, na pior das hipóteses, eu vou ter a produção de 250 máscaras a mais, que é o adicional em relação à média. Então, quando a gente fala que este aumento ele é proporcional ao meu aumento de custo, eu chamo de rendimentos crescentes, porque ele vai crescer ao ponto de eu vou produzir tantas máscaras que eu vou terminar compensando o aumento de custo, e eu vou ter um lucro maior. Porque quando a gente fala de 250 máscaras para cada trabalhador, a gente está botando uma média. Mas pode ser que uma terceira funcionária, uma terceira costureira, faça com que essa produção aumente, ao invés de 500, ao invés de 750, que é a média, ela aumente para 800. Então ela aumentou, ela produziu mais do que a média. Então chama-se, para isso, quando eu produzi mais do que a média, chama-se rendimentos crescentes. E se por um acaso essa média cair, ao invés de eu produzir 750 ou 800 máscaras, eu produzir 700 máscaras ou 650 máscaras, sei lá, menos, eu vou ter um rendimento decrescente. O que quer dizer? Que o custo não irá cobrir, a minha produção não vai cobrir o meu custo novo. Então, resumindo a história, rendimentos crescentes quer dizer o aumento de um insumo. O aumento do custo ele tem que ser proporcional e tem que ser inferior ao aumento do custo. A produção tem que ser maior do que o custo. O exemplo da máscara, se eu tinha numa firma 2 costureiras que produziam 500 máscaras, se eu boto uma terceira costureira, eu teria que, no mínimo, na pior das hipóteses, produzir 750 máscaras por semana. Então, essa é a média. Essa é a média. Se cada 500 máscaras, duas costureiras, cada uma produz 250 máscaras. Se eu boto uma terceira, 250 mais 250 mais 250, 750. Essa é a média. Essa aí seria da pior das hipóteses. Para compensar essa nova funcionária, esse novo salário que eu vou pagar, a produção tem que ser, no mínimo, 750. Se essa produção for menor do que 750, eu tenho rendimentos decrescentes. Se essa produção for maior do que 750, esse rendimento é crescente. Vou dar um exemplo simples, só para vocês entenderem, que é uma planilhazinha que nós temos aqui. Observe. Eu vou produzir, aqui é uma quantidade de produtos que eu estou produzindo. Ninguém vai usar essa tabela, só para exemplificar. Eu tenho aqui uma coluna que tem produção, que vai de 0 a 11, 0, 1, 2 até 11. Eu tenho uma coluna que fala de custo fixo. Como é custo fixo, eu estou aqui com R$50. R$50, se eu não produzir nada, eu vou pagar R$50. Porque é um custo que não tem nada a ver com a produção. O meu custo total, que eu já disse a vocês que é a soma do custo fixo mais o custo variável, é R$50. Porque 50 mais 0 é R$50. Se eu produzir um produto, eu vou ter um custo fixo ainda de 50, porque é fixo. Produzindo ou não produzindo, eu vou pagar R$50. E o custo variável foi também R$50. Então, qual é o custo total? R$100. Para 2, ele aumentou, continua 50, e ele aumentou, ao invés de 25, ele aumentou 28, ou seja, ele aumentou o custo variável, aumentou mais ainda. O que é importante perceber nessa linha, nessa relação? É que os custos variáveis, eles vão aumentar na medida que a produção aumente, comprovando a tese de que custo variável tem a ver com a produção. Quanto mais eu produzo, mais eu aumento o custo de produção. Esse custo de produção, esse custo variável, ele não é ruim se a produção compensar esses gastos. E quer dizer que, se eu produzir 11 unidades do produto, eu vou ter um custo total de 435. Um exemplo.
Então, a produção total, ele tem que gerar uma receita, um apurado, que mais do que cubra esses R$ 435. O que a gente vê nessa tabela? O que é custo marginal? Se você olhar custo marginal, com esse novo funcionário, com esse novo produto, eu variei só para o produto, eu acrescentei 50 no meu custo total. Com o novo, a média seria 50. Mas se você perceber, a média vai caindo, 28, 20, 14, aí aumenta aqui 18. É uma média, que é o chamado custo marginal. Tá? E aí, o que são economias de escala e deseconomias de escala? Bom, esse conceito, que para mim é um dos mais importantes dentro da economia, por isso que eu fiz questão de finalizar a teoria da firma com esse assunto, economia, entenda-se economia como economizar. Entenda-se economizar como você gastar menos. Não é que você não vai gastar. Você tem um gasto menor. Economia, ou seja, gastar menos. Deseconomia significa, ao contrário, gastar mais. Entenda essas duas palavras como isso. Se eu falo de economia, eu estou dizendo que eu estou com custo baixo. Se eu falo da deseconomia, eu estou falando do custo alto. Quando eu falo de escala, eu estou falando de como fosse uma régua. É uma medição igualzinha. Na economia, existem dois tipos. A economia de escala, ou seja, é o ganho da produção, e a deseconomia de escala, ou seja, que é a perda. E como é que diz o conceito? Economias de escala é o aumento da produção. É quando o aumento da produção é maior do que o aumento desse custo. O exemplo que eu dei para vocês, agora há pouco, da fábrica de máscaras, é que se eu aumentar mais um funcionário, a empresa vai ter uma economia de escala que, se, quando eu contrato essa pessoa, essa nova costureira, essa terceira costureira, a produção vai mais do que aumentar da média. Aí o que acontece? Valeu a pena eu contratar uma pessoa eficiente, que inclusive a questão de eficiência a gente falou no slide passado. Então, observe, você contratou uma grande costureira, você tinha duas boas costureiras, cada uma já produzia 250 máscaras por semana, mas essa nova costureira, ela produz só ela 350. Observe que o custo de produção, ele vai ser o mesmo, você vai pagar um salário mínimo para essa terceira, mas a produção aumentou. Então, houve uma economia de escala. A próxima funcionária que eu contratar terá que ter a mesma qualidade dessa última contratada e que a produção ela tem de ser a maior. Toda vez que eu investir, eu gastar, eu tiver um custo a mais com a minha produção, só vai valer a pena se a minha produção ela mais do que compensar esse gasto. Por isso que lá atrás eu falei que as empresas, elas, quando investem em tecnologia, elas reduzem preço. Porque vale a pena, quando você baixa preço, você vende mais. No que você vende mais, o custo cai. Já a deseconomia de escala é o contrário. Na medida que você aumenta, contratou uma nova funcionária, essa nova funcionária, suponhamos nós, que ela não trabalha tão bem quanto as outras duas. E ela produza só 150 máscaras. Então, 250 máscaras vezes duas, que são as duas funcionárias, dá 500. Com mais 150 apenas da terceira, a empresa produziu apenas 650 máscaras. E aí, ele não cobriu os custos de produção. Logo, a empresa ela vai tender a abandonar a linha de produção, ou, é o que as empresas fazem, demite o funcionário que não é suficientemente eficiente na técnica. Então, a medição da economia de escala tem a ver com percentual. Vamos dar um exemplo. Você tem uma produção, e aí vamos tirar a funcionária de lado. Você está com a produção de máscara. E aí você tem um custo que é o tecido, a linha e o elástico. Vamos supor que você aumente a compra, o gasto com tecido.
Então, você aumentou em 10%, porque você vai pensando que vai aumentar. Você aumentou em 10% o gasto com tecido. Se você aumentou 10%, automaticamente vai ter retorno, porque eu vou vender mais, eu vou produzir mais, eu vou vender mais. Se esse aumento de 10% no tecido, com mais tecido, repercutir num aumento maior de 10% também na minha produção, houve uma economia de escala. Se for menos do que isso, é uma deseconomia. Só para a gente finalizar, entender direito esse tópico, eu comprei 10% a mais de tecido. Então, eu tenho que produzir, ao invés de 500 máscaras, 550 máscaras. Eu tenho que aumentar 10% da minha produção. Porque senão não vale a pena. Deixa eu ver o que o pessoal está dizendo. Aí eu deixei como fosse um resumo. EC significa economia de escala. A economia de escala vai ser positiva, vai ser uma economia de escala. Entenda, economia de escala significa uma economia na minha proporcionalidade. Ou seja, eu tenho um aumento maior na minha produção do que o investido. Se o que eu investi eu ganhei igual, ela é constante. Se o que eu investi eu produzi menos, ele é deseconomia. Então, economia de escala é porque ela produziu mais do que o aumento. Então, eu comprei 10% mais de tecido, mas eu produzi mais do que 10%. Economia de escala. Se eu aumentei 10% do tecido e eu produzi exatamente 10%, constante de escala. Se eu produzir menos do que o 10%, deseconomia de escala. E aí nós temos as relações entre o custo e o curto e o longo prazo da fábrica. Então, qual é o ideal? Você vai ter que ficar testando na medida que você vai contratando mais gente, comprando mais tecido, comprando mais linha, comprando mais elástico, gastando mais energia, gastando com manutenção da máquina e tudo isso mais, você vai ver que, no curto prazo, esse custo de salário ele já vai estar envolvido dentro do gasto, da compra de tecido, por exemplo. É possível você perceber, com essa conta, no longo prazo, ou seja, ao final de um ano, quanto exatamente eu tenho que comprar de tecido, quanto exatamente eu vou comprar de linha e quanto exatamente eu vou comprar de elástico, ou seja, de matéria-prima, quanto eu vou gastar de energia elétrica, de imposto, de modo geral, porque no longo prazo o custo fixo não existe. Essas duas partes aqui é para mostrar que a curva funciona dessa forma. Quanto mais você produz, menos o custo, na média, o custo vai cair na média. O custo continua aumentando, mas na relação ela vai diminuindo. Aqui quando ele é constante e aqui quando ele é crescente. Ou seja, eu tenho uma deseconomia e tenho uma economia. O meu rendimento é crescente, é constante ou decrescente de escala. Aí ele está explicando. E aí, dentro porque ele está explicando por que a curva tem formato de U. Porque existem duas teses. As economias técnicas, que tem a ver com a eficiência da mão de obra, e tem a ver com a tecnologia utilizada. Então, a curva, esquece a palavra curva. Os rendimentos dos custos, ele vai ter economia de escala ou deseconomia de escala, baseado nessas duas teses. Se você tem técnicas envolvidas, ou seja, você tem material humano, mão de obra qualificada, o equipamento, o tecido, tudo é de boa qualidade. Então você tem economias técnicas de escala, ou seja, o seu ganho vai depender da qualidade, e também depende da tecnologia. Digamos que a máquina de costura ela é moderna, porque se ela for menos moderna, ela vai produzir menos, ela vai enganchar, você vai ter perda. Então, existem rendimentos crescentes ou decrescentes, economia de escala ou deseconomia de escala, baseado nesses dois fatores. Quais são os fatores? Mão de obra qualificada
qualidade da matéria-prima, e o segundo seria tecnologia envolvida. Quando eu também falo isso, claro que tem muito mais coisa envolvida. Quando eu posso falar modernas técnicas de gerenciamento, eu posso fazer um rodízio com as mesmas máquinas e contratar mais uma pessoa. Eu posso fazer rodízio, eu posso comprar material a granel, ou em grande quantidade, eu posso comprar de grande quantidade e ele me dá desconto. Então isso vai me baratear. Ou também eu posso pegar uma costureira mais experiente para ensinar as outras menos experientes. Vai terminar, eu tenho duas um pouco experientes que vão ganhar experiência com essa experiente que tem. Então, eu tenho gerenciamento e técnica de gerenciamento. Isso faz com que eu ganhe e reduza o custo. E aí eu estou explicando como é que funciona essas questões da economia de escala. A firma, quando quer aumentar, ela pode manter constante ou pode reduzir à medida que a empresa cresça. Mas tem que tomar a decisão correta. Qual é a decisão correta? Melhor gerenciamento, melhor matéria-prima, melhor mão de obra e tudo mais para funcionar. Aí eu estou explicando de forma percentual. E aí, qual é a base para vocês entenderem? Economia de escala real e economia pecuniária, ou seja, detalhada. Ocorre a economia de escala, ou seja, economia, reduzir custo, de escala real, ocorre quando a redução nos custos são justificada pela redução da quantidade de fatores envolvidos na produção. Você deve ter, na hora da produção da máscara, eu posso ver que eu posso ter usado menos elástico, ou usado menos linha porque eu for costurar com mais espaçamento. Ou seja, são coisas reais, tem a ver com a produção. Quem tem a ver com a produção é quem conhece. A pecuniária, que é o detalhe, é quando a redução desses custos estão associadas a outras coisas. Por exemplo, vai lá que você vai comprar um novo tecido e tem do mesmo tecido que você vai acostumado a comprar, lá está em desconto. Outro exemplo, você vai comprar, você vai fazer uma costura e de repente uma pessoa chega para você, eu quero 500 máscaras de uma vez. Então você vai produzir, já está garantido que você vai vender. Então chama-se economias de escala pecuniária, que são os detalhes técnicos. Chegamos ao final da aula e deixamos três perguntinhas aqui para vocês. 4 perguntinhas, na verdade. Primeira pergunta é, qual a relação entre a produção e o custo? Está lá no começo do slide. Segunda pergunta é, exemplifique os rendimentos crescentes e decrescentes de escala. Na própria aula eu dei alguns exemplos. O exemplo que eu dei da máscara, da produção de máscara, e da outra aula eu dei o exemplo do animal, do filhote, que você vai aumentar e diminuir a questão de ração. Terceiro, está escrito primeiro, mas é terceiro, explique com suas palavras o que é economia de escala e o que é deseconomia de escala. Economia de escala, entenda, economizar numa escala, deseconomia é não economizar tanto ou gastar mais. E a quarta questão é quando ocorre economia de escala real e quando ocorre economia de escala pecuniária. E aí você tem o exemplo da aula. Vou ficar disponível para vocês no WhatsApp até às 7 horas da noite. Se vocês tiverem dúvida, vocês conversem comigo. E eu vou encerrar a aula por agora e vou transformar ela em vídeo e em áudio também.